Obrigado, meu irmão. Vou voltar para o meu esconderijo. Tá bom. Hi everyone, welcome. Boa noite a todos e todas. Estamos muito felizes de ter vocês aqui, to have all of you here with us in this discussion between Tulane, Middlebury, and our invited guests, Brazil, to talk about race, racism, anti-racism, in differences between the U.S. and Brazil. Em como falamos sobre raça, né, no Brasil e nos Estados Unidos, quais são as diferenças. Essa discussão é para vocês, é para os estudantes. This is for you guys, the students. E vamos, em geral, a conversa vai ser em português. In general, most of this conversation will be in Portuguese. But I want to make sure everyone can follow. Quero que todo mundo consiga fazer suas perguntas, discussão, that everyone can follow. Tem pessoas aqui, is there anyone here that does not speak Portuguese? If so, could you write a little message to me if you're an English speaker or if you speak another language so that we are able to translate? Se alguém não falar português, por favor, escreve para mim. Thank you, Brandy, for letting me know. So just most of this conversation will be in Portuguese, Brandy and Catherine, but we are going to try to give you some updates about English as much as possible in English to follow along. Also, our participants can go back and forth a little bit, and everyone will speak slowly. We'll record this as well, but if you're not following, I can help. And then Giovanni fala oi. We have Giovanni who's going to help out with translation. And Carolina, say hi. Hello, oi. And Giovanni? Hello, hello. Yeah. So you'll see us. We'll try to chat some things to you in the chat box. Você pode escrever em português. You can write in English if you have questions and discussion. So it's gonna be an experiment to do this bilingually as much as possible, but we're very excited to talk about these issues in Portuguese because breaking down privilege of language é muito importante. So at this time, I'll be mostly in the background. I'm Annie Gibson. I'm the director of the Office of Study Abroad at Tulane. But this space is for the students. Eu, em geral, vou estar atrás. Eu sou Annie, eu sou a diretora do Centro de Educação Global aqui da Tulane, mas eu estou aqui para ajudar na tradução. Esse espaço é para vocês, os estudantes. This space is for you guys. Então, Giovanni, você Beleza, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos à live de hoje. A gente vai estar falando aí sobre a linguagem de raça e antirracismo no Brasil, né, contexto brasileiro. E facilitando o nosso bate-papo, a gente tem a professora doutora Silvia Lourenço, mestre em semiótica e linguística pela USP, com pesquisa sobre a produção literária de escritores associados ao movimento quilomboje, literatura, cadernos negros, doutora em estudos luso-brasileiros na UT Austin e pós-doc na UNC Chapel Hill. Também, junto à mesa redonda, a gente vai ter o professor doutor Gabriel Nascimento, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, autor do livro Linguística do Racismo. Foi também professor visitante da Escola de Educação da Universidade de Pensilvânia. Junto ao grupo, nós temos Joel Wendell, professor assistente do Instituto de Linguagens Modernas da Universidade Federal Fluminense. Ele tem a graduação em Letras em Inglês e Francês pela Universidade de Melbourne e um diploma de graduação em Educação pela Universidade de Melbourne e doutorado em Educação cotutelar pelas Universidades de Melbourne e Borgonha. Antes que a gente comece, esclarecer umas regras da participação na live. Se você for fazer uma pergunta, vai falar alguma coisa, dá espaço para outras pessoas falar também, não toma o espaço de todo mundo, né? Como a Anne falou, a gente vai ter a participação
esses 3 palestrantes. A mesa redonda vai ser conduzida por sua maioria em inglês, mas se as pessoas tiverem de falar em outro idioma, beleza. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu passo aí a palavra aos palestrantes e se já tiverem perguntas, já pode jogar no chat aí que a gente vai estar fazendo o intercâmbio. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Anne. Você quer falar alguma coisa, Caroline? Não só agradecer a todo mundo que está presente e me colocar à disposição para facilitar. Obrigada. And I'll just say that Carolina and Giovanni or myself, if you're not a Portuguese speaker, we'll be reaching out to you in chat, but you can also write to us if you need help following along, okay? Thank you. Obrigada, Anne. Obrigada, Giovanni e Carolina. Obrigada a cada pessoa presente, aos meus colegas, amigos do peito aqui, Joel e Gabriel, que toparam fazer essa roda de conversa, esse momento nesse bate-papo de falar sobre um assunto que é tão importante, que é um assunto que está hoje em dia, né, 2021, é um assunto que acho que todo mundo tem que discutir, não tem mais saída, na verdade, né? Então, da minha parte, eu acho que eu assim, gostaria de talvez me colocar, né, é curto, então a gente colocar um pouco à disposição também para falar um pouco sobre como é que os estudantes percebem, né? Eu recebo estudantes aqui pelo programa de Middlebury School in Brasil, então, estudantes que vêm dos Estados Unidos estudar aqui, brancos, estudantes não brancos, né? Estudantes de várias identidades raciais, e eles vêm estudar aqui no Brasil. Então, talvez a gente possa, durante a conversa, partilhar um pouco sobre alguma das experiências que eu tenho tido com esse perfil de estudante do ponto de vista da linguagem que eles encontram para falar sobre raça nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eu quero agradecer de novo a presença do Gabriel e do Joel. A gente faz parte de um grupo de pesquisa que estuda exatamente essas questões de linguagem, sociedade, educação, né? É o grupo Necklace, e aí eu passo a palavra agora para o Gabriel, para o Joel, para a gente encerrar essa parte de introdução e receber um pouco esse bate-papo, saber o que vocês querem perguntar, mas também comentar, porque a gente está aqui aberto não só para perguntas, mas também para uma troca, né, de percepções, de entendimento teórico, conceitual, mas também a perspectiva de práticas de lidar com esse assunto. Então, obrigada, sejam bem-vindos, tenhamos uma ótima noite. I'm just going to jump in here again 1 second. Eu vou só falar para os falantes de inglês rapidinho. We have quite a few English speakers on there, so I'm just going to give a little summary here and there of what is said. In general, this discussion with will be Portuguese, but we'll try to do it bilingually as much as possible. We hope English speakers that you're able to follow along with us and maybe hear it back. But Silvia was talking about receiving U.S. students from in Brazil and how it's such an interesting experience to go to Brazil and understand race in a whole different way. They arrive and all of a sudden realize that the way that we think about race, the way people are classified, is different in one place versus another. And it's going to be one of the themes of conversation. Gabriel, obrigada. Ok, thank you for the invitation. Eu não sei se eu acho que eu vou mesclar a minha fala em português e inglês, so I'll be speaking both in Portuguese and in English. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje para a gente bater um papo e abrir discussões sobre a grande heterogeneidade daquilo que na verdade, the African American diaspora, which is how we can be heterogeneous in Brazil, in the United States, or elsewhere, and how we've been narrated or planned by colonialism and what we did so far. Na verdade, o Brasil tem uma história pregressa a história do mundo ocidental em relação à resistência anti-escrava, que é muito importante para que a gente possa ouvir e entender para as nossas trocas. So I think you have heard about
the Quilombo communities in Brazil, but if you didn't, you should. Os quilombos, ou como chamou Abdias do Nascimento, no seu artigo, inclusive, no Journal of Black Studies, of the Negro Studies, it's the name, it's the real name, que é Afro-Quilombism, como ele chamou. É uma prática que, na verdade, ele tenta alçar e levar para o âmbito dos estudos raciais nos Estados Unidos, que nós devemos falar hoje. O Brasil, portanto, bebe muito da fonte das lutas do Black Lives Matter nos Estados Unidos, e é importante que nós tenhamos trocas, obviamente. But as before Black Lives Matter and after Black Lives Matter, we'll keep resisting. We'll, of course, we are going to have much more about what we have, like racism, because racism is not an ideology that we just believe that it exists. So it's more than an ideology that we just believe. Racismo é uma formação histórica, e uma formação histórica é, obviamente, algo com o qual nós não desconstruímos apenas mudando hábitos do ponto de vista da superfície. What I might call surface, but it's not the same in English, because surface, for me, and in Brazil, of course, has to do with how we can call and talk about racial democracy. O Brasil vive, como aliás boa parte do norte dos Estados Unidos, uma ideologia perversa num país de maioria absolutamente negra. It's a majority of population in Brazil. We have the black population is the majority population in Brazil. And a gente no Brasil tem uma ideologia nefasta de que o negro é apenas uma coisa do passado e restrita a uma política de desaparecimento. What we should call a whitening solution for the Brazilian society. But as we are here to talk about resistance, so se nós queremos falar de resistência, we should talk about how resistance came to exist in the past in Brazilian society. In past, we just have a lot of problems concerning with saying about Brazilian history. One of these problems is to go to the center of what we call the best experience of anti-racism in Brazil, that we call quilombos. But why is it important to talk quilombos and to talk how we can learn from these experiences? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma experiência que muitas vezes vem antes de todos os movimentos de direitos civis nos países ocidentais, sobretudo o caso dos Estados Unidos. Toda essa luta por direitos civis, que no caso dos Estados Unidos foi engajada pelas leis de Jim Crow, né? No caso da África do Sul, com a política oficial de apartheid, no Brasil, obviamente, é uma luta que vem de séculos e normalmente é apagada. Os quilombos são comunidades, the quilombos are communities that were organized by ex-slaves or enslaved people, as we might call, because it's not a phenomenon of nature, because we should call slave because it's a word, but it's a word expressed by language, so it's not set as natural. It shouldn't be.
mas os quilombos são representações de comunidades de African Americans, de comunidades de africanos que vieram para as Américas escravizados e que vão compreender a necessidade importante de se organizar frente àquela nomeação. So, we're speaking about naming and how naming is to be talking about how we can learn from this experience that in Brazil is seen as the experience come from Brazil we cannot believe anymore and you have to don't think about. E pensar sobre essas experiências significa pensar quantas experiências antirracistas na história nós perdemos por causa das narrativas oficiais. So, at this moment, we are, of course, talking about how we have heroes that we just forgot, but we have heroes that are here with us in Brazil or in the United States that are speaking about how we can resist more and more this agenda, this racist agenda. But o grande problema em relação à linguagem, essas comunidades que normalmente não são conhecidas fora do Brasil, são comunidades que vão mostrar uma outra forma de resistência, diferente da forma que normalmente nós chamamos de experiência antirracista nos Estados Unidos. Isso porque nós não estamos falando de comunidades que são comunidades heterogêneas. Estamos falando de comunidades que têm foco em resistência histórica contra o racismo e que vão denegar o sentido da raça como dado a elas. Portanto, é muito diferente do contexto do século XX. So it's unlike we just had like what happened, for example, during the Jim Crow laws or law enforcement in the United States. But rather than neglecting what happened, we are really talking how we can learn from different experiences. Então, eu vou esperar as questões para a gente poder bater um papo melhor. Thank you. All right, everybody, we really want to hear some of your questions and what you think is important. So feel free to write your questions. Vocês podem escrever no chat se quer bater papo, or you guys can also unmute yourself to talk. Também podem falar. Vamos partir agora para as perguntas e a discussão vai fluindo. We're going to start talking with you guys a bit. So let us know. Só antes da gente retomar, o Joel não falou ainda, só para se virar a cena, Joel, para as pessoas te conhecerem. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui. Eu não sou brasileiro, sou australiano e acho que a minha perspectiva, né, de um branco australiano imigrante no Brasil marca essa identidade racial de uma forma diferente um pouco daquela que é da desracialização da branquitude. Então, colaborando com Gabriel, com Silvia, eu estou desenvolvendo essa reflexão no mesmo sentido de que as identidades raciais estão construídas dentro do sistema mundo que a gente pega, né, das teorias decoloniais, né, que vem de Wallerstein, World Systems Theory and Decolonial Critique. Looking forward to your questions. You can hear instantly from my accent in English that I'm speaking a different variety to most of you. Já que ninguém está perguntando nada, eu vou fazer uma pergunta aqui por minha conta. Gabriel, Joel e Silvia, com relação aos estudos apresentados pelo Kendi,
qual que você acha que é a atitude do brasileiro agora em termos de protesto, ou em termos de revolução racial, que é o movimento mais significativo que está acontecendo na atualidade? Giovanni, could you translate your question? In terms of the anti-racist book that everybody's buying due to what happened in the United States in the past couple months, the Black Lives Matter revolution, what is, in the context of Brazil, the anti-racist movement that's going on right now in terms of the representatividade, and what is that they're doing right now? Sorry, I had a problem with my connection, so I don't know if the question is... Giovanni, você pode... Repetir, Silvia? Sim, eu tive problemas com minha internet, Giovanni. Desculpa. Tá, ok. Eu perguntei sobre quais são os movimentos antirracistas que estão acontecendo na atualidade no Brasil. What are the anti-racist movements that are going on in like right now in Brazil? Eu posso Claro, por favor, Silvio. Bem rápido, só porque é uma questão que acho bem interessante, e também partindo, essa questão ela me faz pensar um pouco a ideia de como que esse movimento de Black Lives Matter, que estourou de uma maneira muito ampla agora nesse período do verão americano, mas que ele já vem de alguns anos, especialmente no início ali dos anos 2000, ele já começa uma movimentação, e o ano de 2013 ele traz uma perspectiva bem mais ampla, estourando agora nesse verão. Os Estados Unidos tem uma tradição de organização social ser mais visível e a população ir para a rua no período do verão, julho para nós aqui, inverno, por conta, obviamente, da temperatura, das pessoas irem para a rua nesse período. Mas eu queria situar um pouco, porque tenho tido essa pergunta, eu tenho dado algumas aulas em algumas salas de português de professores em algumas universidades nos Estados Unidos, e uma das perguntas que mais vem é a ideia de que, especialmente uma geração que parece e está entendendo esse movimento de antirracista por essa perspectiva agora da internet, com essa visibilidade toda que está acontecendo, especialmente com Black Lives Matter, e tentando relacionar isso se alguma coisa está acontecendo agora no Brasil. O Brasil tem um histórico de sempre ter uma perspectiva de luta antirracista já há muito tempo. Nunca houve, em todos os momentos, em todas as sociedades onde você tem a dimensão da violência racial, você tem também movimentos contra, hegemônicos, movimentos que têm essa perspectiva de também fazer avançar a luta, mesmo que eles não tenham tanta visibilidade. Então, hoje em dia, você tem uma continuidade de uma série de movimentos que começaram já há algumas décadas, e se a gente pensa na ideia de Zumbi dos Palmares, como o Gabriel falou sobre os quilômetros, a gente tem uma sequência, Mas hoje em dia, então, a gente tem uma definição do ponto de vista da linguagem, que são marcas discursivas que têm acontecido hoje, que são movimentos importantes de pensar, de trazer, inclusive, essa discussão sobre o tema do branco, como, antes a gente tinha uma dificuldade de falar esse termo, usar o termo branco no conceito, na luta antirracista aqui, era algo muito difícil, porque a raça era sempre pensada como na perspectiva somente da pessoa negra, Então, hoje, da mesma forma como, por exemplo, essa dimensão de você pensar que nos Estados Unidos você tem acho que um dos exemplos mais correntes que você teve daquela linha de frente ali, dos brancos, da população branca entrando na linha de frente quando a polícia vinha agir, como um sinal, conhecendo um pouco o seu privilégio e tentando entender um pouco essa relação de como é que estar na linha de frente era uma perspectiva de
formar um cordão de segurança ali em função do seu privilégio. Hoje a gente tem tido essas conversas, especialmente chamando a atenção da população branca para dizer o movimento antirracista que os negros já vêm implementando na área da educação, na área da saúde, na área do trabalho, há tantos anos, todas as organizações do movimento negro, hoje a gente está fazendo uma chamada ao branco, né? A chamada ao branco para dizer a luta antirracista ela é negra, dos movimentos negros que tem historicamente vindo fundar nos grupos e núcleos de estudos negros das universidades, as várias organizações do movimento negro, os vários blogs que existem de ativistas e militantes, os coletivos negros hoje que estão entrando na política com mais força, é o ano eleitoral em que mais pessoas negras têm entrado como candidatos e candidatas, e além dessa dinâmica de continuidade da perspectiva antirracista, há uma chamada para que os brancos brasileiros deixem de se entender como invisíveis nessa luta e encampem essa perspectiva de se reunir e somar para a luta antirracista. Então, acho que é só para... acho que o Gabriel provavelmente vai dar alguns exemplos, né, que ele está especialmente na Bahia, que é um cenário importante dessa perspectiva, mas só para dizer que tem uma continuidade, né, acho que hoje o cenário político ele é muito importante, ele tem sido muito importante para a gente explorar isso, e uma demanda para que as populações brancas, os negros brancos, eles se encampem essa luta também, para somar nessa discussão sem nenhum melindre, na verdade, né? I don't know if I need to... Maybe you could just give a couple of sentences to help English speakers follow along. And it sort of relates to one of the questions in the chat to talk about, negro, preto, afro-brasileiro, what are these different meanings? Yeah, I think one of the things that I was contextualizing the question is in the sense that we have a continuation. There's always been an anti-racist movement in Brazil, maybe with a different visibility than what is going on in the US right now. And of course, we look for things that the Blacks in the US or the Black movement in the US, they do, and there is a dialogue in terms of the African diaspora. But this continuation is in terms of micro organizations from the Black movement and from nowadays with bloggers, Black bloggers taking the internet to discuss some of the main issues. Also, we are seeing a lot of Black people, male and female, going to dispute the election, the city hall, city mayors, and I think represent this. Yeah, no, this is only for a city and city representative and city mayor. So we have the highest number of Blacks coming to election for trying to be elected this time. So there is a continuation that sometimes is not as visible as in the US, but the idea that the anti-Black movement has always been something that at least us, from Blacks who work in this movement or who address this issue, we always know the history of the Black movement and the anti-Black movement, the anti-racist movement here. And I think, and then I will guess the topics that is in the chat later about the categories, but I think Gabriel wants to say something. Giovanni, quem foi que fez essa pergunta? Desculpa, é porque é sua. Giovanni, você que perguntou. Okay, thank you. So I'll be brief, but why I'm just talking fast. So let me just say something prior to answering this. I'm talking fast because what I'm reclaiming here, it's the very need to check what is Brazil actually when we just talking about resistance, because sometimes when you look at how we can be resisting racism, we only check that about how we can go on streets or perform this kind of
demonstrations or rallies, but I'm just talking about how can be resistance. How can resistance can be existing such in the peripheries, and when we just go and check how Black women work on resistance in Brazil. So we have to reclaim this, because we're speaking about civil rights in the United States, but I think it came from the 60s. I don't know exactly, but it was because of the Jim Crow law enforcement in the United States. But I am talking about a past that we just neglect or ignore because of racism. And this past is responsible for what we have as resistance, for example, for what we call Black movement in Brazil. What is Black movement in Brazil? Black movement is an assemblage or a gather of movements that they all protest racism since early 20th century. And now we had some victories, and we just had such as the quotas reserved in the universities, and this cannot be downplayed. We cannot neglect this movement, because we, of course, we have a society with 53% of Black population. This is a population that was engendered by some movements of we call miscigenação. Attempt from whiteness to really divide Brazil and Brazilian Black people. And I think what we call the educational Black movement that protested racism and struggled for better positions for the Black population, we have now a different chapter in Brazil. So I should say, nós não podemos pensar essa questão do Black Lives Matter no mundo de maneira geral com a totalidade, com a mesma régua do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm uma história nova de resistência anti-escrava e negra. O Brasil tem uma história de quase 4 séculos. Isso não é uma comparação rasa para dizer que os Estados Unidos estão atrás do Brasil. Isso é uma comparação para dizer que são duas historicidades completamente distintas. E que, portanto, ao falar isso, eu estou respeitando a história dos Estados Unidos e do Brasil. So, Evelyn's here, Evelyn Bianca, thank you for your presence, Evelyn. Se eu estou falando de duas histórias diferentes, eu estou falando que hoje no Brasil, essa população negra brasileira foi quase morta, foi quase exterminada, e é uma população negra que that came to exist thanks to this Black movement. So this Black movement has been committed to protest racism, and we just had some good policies, for example, the quotas, as I observed. Então, uma grande pauta do movimento negro atualmente tem sido a luta contra o genocídio dos jovens negros brasileiros. O Brasil é o país do hemisfério sul ocidental que mais mata jovens negros nas mãos da polícia. So, in this country, we are
having a genocide of black young guys that are victim of a genocide at gunpoint. So this is terrible because this is a reality that we can stop. Every 23 minutes, we have a black guy who's victim of a homicide at gunpoint. This is something we are fighting in Brazil, and this is something we should say here. When we are standing with these guys, we are standing with our own families. Nessa luta que Silvia falou, essa continuidade é isso. É continuar a luta para sobreviver. Então, nós não podemos comparar, por exemplo, a luta dos brasileiros só para acabar com a luta dos haitianos. Vamos lembrar que o Haiti foi um dos lugares mais importantes do Hemisfério Sul em relação à grande Revolução Haitiana. Vocês devem saber sobre a grande Revolução Haitiana e, no entanto, o Haiti hoje vive uma devassa vinda do colonialismo, vinda da globalização. E, of course, we cannot compare without saying that we have different histories and we just have different contexts. So I have to really respect what is happening in the United States, and I stand with the Americans and U.S. Americans, but at the same time, I stand with the Brazilian context. That's to resist by existing. Resist by existing it's an anthem in Brazil because we're speaking in a country that we have the majority population being a victim of a genocide at gunpoint. So there is no comparison we can do, but you can say we stand with this history. Thank you. Uma pergunta, Ana Cláudia, em relação à questão da linguagem, né, e a utilização de palavras para poder falar sobre a raça negra no Brasil, ela está perguntando o que está acontecendo, se vocês podem falar sobre os termos negro, preto e afro-brasileiro, especialmente considerando o colorismo que é tão forte no Brasil. Joel. Eu posso falar. Tá fácil, Silvia, por favor. Joel, você está caladinho. O Joel está só no... Eu estou colocando muita coisa no chat. Eu vou ler um pedaço de um relato que foi produzido dentro do nosso projeto, que está baseado aqui em Niterói, e que mostra outra dimensão da relação entre raça e língua. E lembrei porque Giovanni perguntou sobre Black Lives Matter. Então, é um relato falando da ocupação da polícia militar do complexo do Viradouro, que é em função de um conflito lá. E a ativista, né, que uma mulher negra da comunidade está falando dos contatos que fez dentro e fora da comunidade, falando da junção de papo reto, que ela também chama de favelés, com ismo. O que é isso? Ismo é a linguagem que usa para falar com as ONGs, inclusive Black Lives Matter. Black Lives Matter no Brasil, né, faz parte desse meio de ONGs, né, que estão mais concentrados no centro do Rio de Janeiro, já em Niterói é menos, e a periferia de Niterói menos ainda. Então, acho que é interessante ver essas estratégias. Não é apenas canalizado por essas ONGs, né, esses movimentos como Black Lives Matter, que tem uma presença nas mídias e exigem essa linguagem de ismos, mas também o papo reto, que é outra linguagem. Mas a questão da terminologia, né, eu vou passar para a Silvia, então.
I was in the chat trying to put some of more information in English there, but I want to put that question in context to what I see students experience when they arrive here. One of the first thing that some of the exchange students they face, either white or non-white, is that here we don't use the concept of people of color. Né? A gente não usa a expressão pessoas de cor. And it's very shocking that sometimes when students arrive and they they are going to refer to people of color in the US from a US perspective, and they say that here sometimes their colleagues at the university they say, no, this is offensive. You can't say that. So there is always that kind of misunderstanding in terms of how they're talking about the same thing but naming different things. So one of the things that we call attention to people when they arrive is that here in Brazil, from a Brazilian perspective, we use the word negro, negra, to express people who are black, like preto, and pardo, blacks and brown. I think I'm not getting. I hope that going back and forth from English to Portuguese doesn't make things confusing. So for us, the word negro, negra, is the one that we actually are using to express, especially in the terms of the census. The idea that in the census, the data collection, people in the past, they used to avoid the word preto at any circumstance. Even somebody like me who is black, light, kind of light skin, people define themselves as white, or would avoid any category to avoid the word the association with negro. But then with a lot of struggle, the Black movement actually made a definition that blacks, negros is the result of the combination of blacks, pretos, and pardos. So that's one of the definition that we use in a general sense. But there is especially some people from dark skin researchers and activists. They sometimes call our attention to the fact that sometimes when we say negro, we leave dark skin negros out of the discussion, because most of the time when we see black people here in this country in some position of some kind of find themselves enjoying some type of economic or physical mobility, this person might be lighter skin than any other dark skinned person. So the idea that to name preto has become a very present aspect of the Brazilian politics of naming, as to reassure the idea that we need to include dark skinned people and not dilute them into the word negro. In Afro-Brazilian, it makes a lot of sense to that's this idea of mixing the race identity and also the nationality as from a perspective of connected to other countries. And I'm not even sure when maybe Gabriel can remind us when the term Afro-Brazilian came to light in terms of historically. But one of the things that it's important to understand now is that the fact that there is the claim that at some point the Black movement was moving forward in terms of getting the word negro, the concept of negro as a definition of black, dark skin and brown people, or morenos, pardos. But nowadays, this concept has been problematized because this word has not been included, or has not included enough the dark skinned people who
in terms of when we think about some mobility, these people are usually left out. So I'm still using the word negro for everything, negro y negra, but I acknowledge when people claim the use of preto. So it's very common that in a debate, on a discussion, or in a scholarship, people will use, pessoas pretas, os pretos e as pretas, and this is not, is redefining the concept that, is not a concept that is no longer something that is negative, but is being placed in a centrality to call attention for the exclusion that it has, that is going on in the society nowadays. Yeah, Sylvia, very good point. Your point brings me to reflecting on how we have a lot of terms that we re-signified what Black scholar Henry Louis Gates Jr. in the United States calls signifying. What is signifying? Black communities signified the race names or in the process of naming. So in the United States, we have the discussion about N-words. What is N-word? For example, I was reading someone's story on Instagram, and he was telling me about how he even as a Black wouldn't like to say N-word because he considers this is so aggressive. And I was saying that we just in Brazil redefined and we use Black or Negro. It's not, of course, I was trying to reconfigure because it's different, because it's a different context, but I was telling him that in Brazil, we did have these both terms as a contrast, and that Black communities in Brazil understood that they should undertake this terms to resist and exist. And so we just have as examples, for example, the so-called movement Negritude. We had the Frente Negra Brasileira. So let us remember that we just, these two terms in Brazil were examples of how whites treated Blacks in Brazil. So it's some terms coming from the whiteness world. So it's not a term that people in Africa used to say about themselves. It's of course something that comes from the whiteness world. So these communities came to redefine this conception, what we call signifying, because signifying is so important that we have here in Bahia Black guys who say they are pardos of Black color. What is a pardo of Black color? A pardo of Black color is someone who's lighter than, for example, his mother or his father, but his pardo is lighter than his father of Black color. But we cannot, of course, we cannot neglect what's happening about miscigenação, this kind of miscigenação or mestiçagem in Brazil, that we just had a promise coming from the early 20th century that until the end of the century, we wouldn't have in Brazil Blacks of the dark skin. So it was a promise that it was not fully accomplished, but we just have to be concerned, because Brazil is a country of genocide. This country is a country of the genocide of Black guys and of course imprisonment. So we just talking about this because it's the point. Negro, Afro-Brasileiro is a term that occurred to be
used to be used first during the Durban conference, I think. So it was from the Durban conference on, and it's problematic because we're talking Afro-Brazilians, and Afro-Brazilians are all the whites in Brazil. If we can talk about how miscigenação came to put whites as mestiços as well, but they occupy the role, they just play the role of whites in Brazil. They cannot be recognized as whites as Bacurau, the movie, represented, for example, for Americans or for US Americans or for Europeans. But they are white in Brazil because they occupy this position as white in Brazil. So why I'm talking that Afro-Brazilians, Afro-Brasileiro came to be problematic. So Sylvia, negro, as you said, is a representation of what the Black movement struggled as a sign of this Black movement in Brazil. So, but we have to say that people are using black, well, negro, preto, and pardo. What we should be concerned about is that we're just speaking about the end of dark blacks in Brazil. This is the struggle we should do now, should perform now, because we're speaking about the end of dark blacks in Brazil. And I think these terms are unveil what we just are concerned now about this end. And they are not only terms, of course. Okay, we're talking about the end of this reality that Brazil enacted. Ok? Isso foi para tentar complementar a ideia do colorismo. O colorismo, que o colorismo é algo que é muito confundido no Brasil, né? Primeiro que é algo trazido do grande texto clássico de Alice Walker, né? No âmbito dos Estados Unidos, falando sobre as mulheres de cor, que normalmente eram mulheres assim chamadas por serem mulheres mais claras. E o Brasil é um contexto muito mais agressivo do que os Estados Unidos para pensar como essa miscigenação branqueou as pessoas no Brasil, criando legiões de brancos mestiços e legiões de pessoas negras que estão sendo branqueadas a cada dia. Então, o que nós estamos pensando aqui, na verdade, é como esses termos, de alguma forma, revelam uma realidade também de desaparecimento. I don't know if you have imagined that language has to be with disappearance, but we have to speak like that. Language has to do with this. Of course, I'm not telling I'm not black. Of course, I'm not telling someone he is not black. But I'm telling now that we should get to speak more and more about how language is just the language of race. How is it affected by the moment we are going and going, this moment we are having in Brazil, this agenda. Ok? Só um último detalhe em relação a isso. Eu vou falar em inglês porque eu estou entre inglês e português e acho que a minha mente não está focando aqui. Mas só para dizer que eu acho que esse último ponto do Gabriel é muito importante, especialmente porque quando a gente discute essa questão racial, discute as questões de raça e racismo e antirracismo, ela não pode ser exclusivamente uma discussão teórica e uma discussão de uma perspectiva de entender o que isso significa, né, de um afastamento, né, desse lugar. O afastamento só é possível para o sujeito não negro, porque para nós ele vem marcado com muitos traumas, né,
ele vem marcado com muitas experiências de microagressões que são né, traduzidas, perpassadas pela linguagem todos os dias, né, as microagressões através da linguagem que a gente recebe, né, ao longo da trajetória, ela e do dia a dia, ela faz com que essa ideia de língua ela não possa ser alguma coisa distante. Então, a ideia de discutir esse assunto, ele tem que necessariamente estar inserido nessa dinâmica situada, né? Nós somos sujeitos situados. Então, quanto mais longe do objeto ou dessa discussão a pessoa está, mais fácil fica para ela fazer uma discussão com esse distanciamento. Quanto mais perto dessa perspectiva nós estejamos, mais traumática ela pode ser, né? Então, a experiência da linguagem, ela não é um objeto abstrato, ela é parte de um conhecimento situado e ela está inserida em dinâmicas que, para nós, negros e negras, sejamos daqui, ou sejamos dos Estados Unidos, ou da Europa, ou em qualquer lugar, ela passa por uma experiência prática, né, de uma análise da combinação entre teoria, nas teorias de linguagem, as teorias de explicação de fenômenos, mas também por experiências que são experiências do corpo, marcadas numa linguagem associada a uma corporalidade, né? Eu acho que a gente está talvez chegando ao final, mas eu gostaria de um elemento da gente, antes de a gente não sair sem pensar, é que é muito comum que nas discussões sobre língua, racismo, movimentos antirracistas, essas discussões, a gente tende, às vezes, a ter uma perspectiva de... Eu acho que o Gabriel trouxe isso bem também na fala dele, de que as experiências, elas são homogêneas, né? Então, hoje, por exemplo, as pessoas negras que estão chegando aqui no Brasil, né? Negros que estudam nos Estados Unidos, o que não significa que são o conceito né, os afro-americanos, não é apenas, tem os afro-americanos e tem negros que são da diáspora, que moram ou estudam nos Estados Unidos e que também fazem essa travessia de vir. Você tem hoje uma discussão nos Estados Unidos sobre o conceito de afro-latino, né? A inclusão e a discussão sobre o termo afro-latino para mim, hoje, pelo que eu tenho visto, uma das discussões sobre essa dimensão de linguagem, mas também associada a essa ressignificação e essa relocação desse corpo situado no debate sobre raça nos Estados Unidos, né? Os latinos, por exemplo, né? Um brasileiro que é branco aqui, né? É considerado branco aqui, quando chega aí que é considerado latino, mas esses latinos não são afro, né? Se a pessoa chega aí e é considerada latino, a possibilidade dessa pessoa ser considerada ser não negra aqui no Brasil é muito grande, né? Então, quando os alunos negros ou da diáspora, né, seja da América Central, né, de algum país da América Latina, do Caribe, vêm, por exemplo, estudar aqui no Brasil, moram aí, nasceram aí ou vivem aí, e vêm estudar aqui nas 3 universidades onde a gente tem parceria, eles chegam, e às vezes aqui é que eles são, às vezes, a sua marca afro-latina por exemplo, associado, porque eles vão chegar aí, eles são people of color apenas, né? E hoje em dia já tem um debate aí para discutir um pouco esse conceito de afro-latino e não só colocar as pessoas nesse conceito de ser latino ou de ser people of color, mas também de inserir essa categoria, né? Eu tenho acompanhado pesquisadores e pesquisadoras trabalhando nessa categoria de afro, mas o afro-latino, né? Eu acho que é importante uma discussão sobre, nesse assunto ainda um último tema eu queria até sugerir, porque não vai dar tempo para a gente fazer, mas tem um texto muito importante que eu acho que ele revisa o conceito de democracia racial, associando esse termo ao movimento daquele período ali do renascimento do Harlem, especialmente ali naquele período do renascimento do Harlem, em que Du Bois e alguns outros intelectuais daquela época já estavam olhando para o Brasil como esse lugar do paraíso racial e essas categorias de mulato e etc. Então, é um texto que está online, vocês podem acionar. Ele se chama A Democracia Racial Revisitada, do Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. Ele faz um bom paralelo, ele revisita o texto que ele já tinha escrito antes, exatamente para pensar essa ideia de uma democracia racial em conexão com conceitos de democracia que os Estados Unidos estavam vivendo nesse período, os negros americanos, né, da década de 20, ali, 20 e 30,
estavam vivendo dentro desse grupo aí dos intelectuais, especialmente os intelectuais surgidos aí do movimento do Renascimento do Harlem, né? Eu acho que tem por último, outro dia eu estava numa aula e alguém usou a expressão ela é morena, e aí eu também trouxe um pouco essa questão, essa discussão de que hoje em dia aqui, né, discussões sérias, a gente não usa mais o termo nem moreno nem mulato, né? A gente, o Gabriel tem outro comentário. Só eu nas discussões sérias que eu tenho visto, mas eu acho que o Gabriel tem alguma contribuição sobre isso, Gabriel? Não é sobre isso, pode acabar, depois eu falo, não se preocupe não. Não, é só essa dimensão de que algumas pessoas que, né, às vezes têm acesso a brancos brasileiros que não discutem raça quando estão aqui no Brasil, mas vão estudar nos Estados Unidos, aí as pessoas acabam reproduzindo uma série de conceitos que a gente já superou na produção de pesquisas aqui, mas como são pessoas brancas aqui que não se engajam na discussão sobre raça, não se veem como pertencentes, quando essas pessoas são as que mais viajam, que mais estão em contato com os norte-americanos, por exemplo, e ao chegar aí, a conversa, né, é como se os estadunidenses vão ter acesso, às vezes, a um conceito de Brasil que já não é mais o conceito que nós, né, negras, estamos concebendo. Então, se vocês olhem, por exemplo, o número de estudantes brasileiros que estão estudando nos Estados Unidos, acho que a Carolina e o Giovanni estão entre um grupo né, que dá para contar nas mãos de serem 2 pessoas negras estudando aí, mas a maioria da graduação é praticamente 100%. Então, é só para chamar a atenção para vocês assim, que a linguagem, essa troca discursiva entre estudantes americanos, né, dos Estados Unidos e estudantes brasileiros da graduação que estão estudando nos Estados Unidos, vocês pode haver algum choque de percepção sobre a realidade do Brasil, porque essas pessoas são, em geral, eu não posso dizer com todas, mas eu acompanho uma série de grupos de estudantes que estão estudando e eu não vejo praticamente nenhum negro, né, nenhum indígena com fenótipo indígena. Então, são pessoas que nem aqui elas estão participando do debate de ressignificação, de revisão histórica ou de uma perspectiva de inclusive se pensar branco, e às vezes ele só vai se pensar branco quando chega aí e é enfrentado, né, com esse debate de ter que se pensar. E aí é mais fácil entrar pela via do latino, obviamente, porque ainda salva, né, de se categorizar. Então, é só para dizer assim, que é possível que, ao estar diante de brasileiros que continuam usando mulato, continuam usando, né, que falam que aqui não pode ser, que menciona aqui, o debate aqui de raça não existe, é o debate de classe, o discurso de classe é mais evidente que o de raça. Coloquem isso em balanço, porque pode ser que esteja acontecendo nessa troca interdiscursiva uma dimensão de que são pessoas que vão ainda, né, potencialmente, espera-se, ter acesso a essa discussão, mas talvez ainda essa discussão ainda não chegou até elas. Acho que era isso um pouco. Silvia, antes de Gabriel falar, você pode colocar em inglês alguns pontos rápidos, assim 1 ou 2 coisas para resumir o que você falou? O que eu falo? Joel, você consegue fazer um resumo do que eu falei? Porque eu estou cansada de falar e eu não lembro do que eu falei agora. Assim. I think the main point is about how people's racial identity is read differently in different contexts. And particularly since white Brazilians are most likely to travel and come into contact with other people who are interested about racial relations in Brazil, often they present a version that is out of date or self-serving, maybe using categories that are no longer either in current use or are derogatory. That's something that I can identify with. And I think particularly in societies that have a very strong racial inequality, then there is a very strong ideology amongst the white population that justifies why those divisions exist in some kind of natural way, or that they don't exist, as that sense of denial of any racial divisions, particularly the myth of racial democracy.
which even in South Africa, white South Africans will argue that under apartheid, that it was a type of racial democracy, but separate. So I think those discourses are very powerful. And the power of Black Brazilians being part of US institutions and then returning to Brazil, I think, as Sylvia was saying, is one way that disrupts those discourses which have traditionally traveled through elite groups, which is mainly white people in the case of Brazil and the other countries. So let me wrap up my own contribution, which has mainly been in the chat section. So I hope you've had that switched on. Maybe one point is that I'm an English teacher like Gabriel, and English in Brazil is a real focus of anxieties and ideology about language, because English is so closely connected to economic advantage and to racial identity. So that's something that we have worked on together. And to say that this is a kind of a preview of our work, I've put the link there to our Facebook page of our research group. Sylvia is the vice leader of the project, and Gabriel is a member. So if you liked what you heard, please follow our work, and please write to us. I know time is too short here for everybody to talk, but this is such a fantastic opportunity for us to start a discussion. So let's continue afterwards. So let me say a few words about, because there's something that needs some revision that I said about. I wouldn't like to make comparison, but I did, and it was a problem because someone told me that in the United States you had maroon communities. It was like a quilombo, and I was saying that, of course, I was not comparing, but I was trying to say that if compared to the civil rights movement, we have quilombos. So it's a new story. If you're speaking about quilombos, but quilombos in Brazil is so older than the black movement, the civil rights movement in the United States. So if compared to quilombos, okay. But I read about the Harriet Underground. I read about, for example, Uncle Tom in the United States in the context of the enslavement in the United States. So I had no problems with this. And I'm so happy. It's not a comparison because the African Americans, it's like us African Brazilians, because we don't call African Brazilians, but Negros in Brazil. So we have heterogeneous ways of resistance that we perform and we develop, and we employ, of course, our existence. When I went to the United States, one of the good experiences I had was when I went to a kind of outskirt. I don't know if it was an outskirt in Philadelphia, and I had conversations with black guys from this kind of outskirt, and it was good because we believed we were friends since when I was a kid. So it was the same experiences, and I'm speaking as an English professor that is speaking English now, but in some contexts I'm discredited when I'm speaking in English, when I say I can speak in English. So this is of course it's a narrow context we are speaking about, but it's the global South, and I'm in Brazil. And as Sylvia knows and Joel knows, here we have journalists that are white, from middle classes,
and they are believed as people who can speak foreign languages in Brazil. So my research is about how we can face this kind of situation in Brazil, but it's not only facing the situation, it's facing the complete question of how racism affects language. And of course, I'm not disrespecting your resistance. Please let me say that I'm just open to hear from the United States African Americans. And I think, as you know, as you cite Brazilian context about the Quilombo communities, we are here for a future of Quilombo communities in the global context. So I'd like to say thanks you all. Thanks Sylvia for this invitation, because it's an encounter of Black people and Black resistance and towards marking the whiteness. It's the great role for futures for the future is marking the whiteness, because whiteness is to be marked as the way you have to fight racism as a structure. Racism is not an ideology, as I said. Racism is a formation. I'm just trying to say, as Beyonce said, a formation. Yes, as a formation that forms all the structures and ideologies. And this is my contribution. Thanks for your presence here. I'm so glad that you came. I'm so glad to be here with Giovanni in the United States of America, with Carolina in the United States, and with some experiences that people are abroad and marking the whiteness by surviving the Black lives. It's this. So before we wrap it up, there's one last question by Edivan. Edivan fez uma questão, e depois dessa questão a gente vai fechar a mesa redonda. Ele falou: given that Brazil has one of the highest rates of homicide among women and LGBTQ+ people, could you comment on the role of intersectionality on violence in Brazil? Sylvia, please. Oh, please. Of course I can do. Come on. Okay. Yes, I can. I can begin. You just end. Okay, you finished. Intersectionality in Brazil performs a long-standing way. We have as a way to analyze, since Lélia Gonzalez first analyzed how sexism and racism worked on Brazilian society. And I think that the great question is how we can speak in a hierarchy, and how we can speak about how we can speak about we can do for performing more and more on our ways to fight racism and sexism, and the ways we can think it as a researcher Carla Cotireni calls analytical performance. That's a way we have. Yes, Sylvia holds Carla's book, and I think this is interesting that Carla is working on how to perform a way we can fight racism and sexism and some other oppressions. Yes, we have a way. But the problem is, now I'm speaking for myself, of course, but I'm speaking that we have to perform first on how we can understand race as historically entangled with some other hierarchies in Brazil, to understand how these oppressions work on Brazilian society. So first, race first, because race is the origin of the way Brazilians look at inequalities in Brazil as a natural phenomenon, and how we can downplay or, of course, undermine what's happening with the young guys who are Black and who are being victim of genocide in Brazil.
So Sylvia, you please, to be an honor for me that you could say more on this. Your microphone is off. Eu acho que você foi bem, e eu, honestamente, eu estava desconcentrada porque eu estava no chat, mas pelo que eu te ouvi, eu acho que você respondeu bem dentro do nosso tempo limite. Eu estava respondendo aqui uma pergunta que a Anne, desculpa, Edivan, depois a gente pode retomar essa conversa, porque a gente vai encerrar mesmo, mas a Anne e Giovanni fizeram uma pergunta sobre Candy, e eu tô assim, quem é Candy? Eu não sabia eu não tinha, quando eu vi o link, que é aquele livro How to be Anti-Racist, aí eu disse, esse livro, mas é que eu não tinha me atentado pelo nome do autor, da autoria do livro, mas o livro eu não li ainda, não chegou aqui no Brasil, pelo menos a versão em inglês. O que a gente tem trabalhado aqui, o que a gente tem sido se esgotado e tem sido muito que tem ocupado, né, esse How to be Racist in the United States tem feito aqui, é esse livro da Djamila Ribeiro, que é o livro, o pequeno manual antirracista que está na lista dos best-sellers, está vendendo como água. Então, é o equivalente, digamos assim, o que Candy não chegou, mas a discussão que a gente tem implementado através desse livro tem sido bem acessível, com uma linguagem acessível e bem pontuado. Ela coloca aqui 5 pontos, acho que 10 pontos de possibilidades de como é que a gente pode ser uma linguagem que é bem acessível. É um livro bem acessível para graduação, para a gente trabalhar na graduação, e o programa de português aí nos Estados Unidos, acho que é para quem quer trabalhar com leituras em português sobre o que está acontecendo no Brasil, esse é um livro que tem sido surtido efeito. E dessa coleção que eu falei da interseccionalidade, né, da Carla, tem sido uma importante contribuição. E o Gabriel, na questão, foi realmente, acho que a gente, dentro do tempo, dentro da questão, a gente tem muitas coisas para desenrolar e desenvolver, mas é muita coisa, gente, é muita coisa, e são muitas coisas que ficam de fora, mas a gente vai tentando pegar o que não foi respondido, a gente tenta selecionar para fazer uma coleção. No site da Tulane tem uns links com materiais extra para servir como recursos audiovisuais, recursos de leituras acessíveis online. Então, a gente vai acrescentar um pouco mais naquele material para ficar mais acessível. Tudo bem, Anne? Yes, everyone, I want to thank you. Obrigada a todos por estar aqui. I sent the link for the Global Perspectives. All of these will be recorded. Também os painelistas vão me ajudar, se podem, com mais recomendações de livros e artigos que podemos também colocar. So we'll try to put some more resources. I see in the chat people are interested in books and references. We'll try to add that to the background resources page. And panelists, feel free to type things in right now if you have some things last minute. But I want to thank everyone, agradecer novamente a todos por estar aqui, and I'm so thankful for your patience with this bilingual session. I think it is so important to have spaces where we are able to cross bridges of language. This is part of the work that we're all doing in this movement. Então, obrigada a todos vocês no Brasil, nos Estados Unidos, de outras partes do mundo que estão aqui com a gente. Thank you so much. Tchau, gente. Um abração para vocês, viu? Um abraço. Dani, tchau. Silvia, Joel, Caroline, Giovanni. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.